Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada de autoconhecimento. Vamos mergulhar fundo na psicologia humanista para entender como ela pode, quem sabe, oferecer um mapa de volta para casa, um mapa de volta para dentro da gente. Sabe, às vezes bate uma sensação, quase um sussurro, de que a gente está meio desconectado. Aquela necessidade de agradar, de pertencer a algum lugar, que quando a gente vê, acabou nos distanciando de quem a gente realmente é. É quase como se, em meio a tantos papéis que a gente assume, a nossa própria essência ficasse ali meio ofuscada. Então, o nosso roteiro de hoje é um convite. A gente começa entendendo a essência do pensamento humanista. Depois, vamos explorar como essa desconexão acontece, principalmente na vivência feminina. Em seguida, a gente descobre as ferramentas para esse reencontro e, por fim, como construir um eu mais autêntico. Vamos lá? Bom, a psicologia humanista não surgiu do nada, não. Ela foi, na verdade, uma baita revolução. Uma terceira força, como dizem, que chegou para oferecer um olhar completamente novo, muito mais positivo e esperançoso sobre o que é ser gente. Para a gente entender melhor, pensa assim, ó. De um lado, tinha o behaviorismo, que dizia que somos moldados pelo ambiente. Do outro, a psicanálise, super focada nos nossos conflitos inconscientes. Aí, no meio disso tudo, surge o humanismo e fala: opa, peraí, e o nosso potencial? E a nossa liberdade de escolha? Foi uma virada de chave, sabe? O foco saiu do que está errado e foi porque é possível. E aqui está o coração da teoria de Carl Rogers, a tal da tendência atualizante. A ideia é genial de tão simples. Basicamente, não existe ninguém quebrado. Pelo contrário, existe uma força interna, como se fosse uma sementinha, que empurra a gente naturalmente para o crescimento. A questão não é consertar ninguém, mas sim criar as condições certas para essa força poder florescer. E isso nos leva a um ponto que é crucial. Essa sementinha precisa de um solo fértil, né? Um ambiente que seja seguro, acolhedor e, principalmente, sem julgamento. É isso que permite que o nosso potencial venha à tona. Agora, se o ambiente é hostil, essa tendência pode acabar sendo bloqueada. E é exatamente aqui que a teoria encontra a vida real, principalmente na experiência de tantas mulheres. As pressões sociais, a necessidade de aprovação, todas as expectativas que vêm de fora, tudo isso cria um campo perfeito para a gente se desconectar de si mesma. Desde cedo, muitas vezes, se aprende a usar máscaras. A máscara da boa moça, da profissional perfeita, da mãe que dá conta de tudo. Cada uma é uma tentativa de se encaixar numa caixinha, de atender a uma demanda externa. Mas, a cada máscara que se coloca, talvez a gente se afaste 1 centímetro a mais do que a gente está sentindo de verdade. E esse fenômeno todo cria uma divisão interna. De um lado, existe o self real, quem a gente é de fato com as nossas emoções, falhas e desejos. Do outro, o self ideal, aquela pessoa que a gente acredita que deveria ser para conseguir amor e aceitação. E é nesse espaço, nesse vão entre os dois, que mora a angústia. Essa divisão tem um nome: incongruência. É quando a gente sente uma tristeza profunda, mas responde para todo mundo que está tudo bem, com um sorriso no rosto. É sentir raiva, mas engolir seco para não criar confusão. Essa falta de alinhamento entre o que se sente e o que se demonstra gera um desgaste emocional gigantesco. Tá, e aí como é que a gente constrói uma ponte para fechar essa lacuna? A terapia humanista, que também é chamada de abordagem centrada na pessoa, oferece ferramentas poderosíssimas. Elas se baseiam em 3 condições essenciais que o terapeuta busca criar para que a pessoa se sinta segura e que a gente pode também cultivar na vida. As 3 chaves são essas. Primeiro, congruência, ou seja, autenticidade. Segundo, empatia, que é a experiência de ser de fato vista por alguém. E terceiro, a aceitação positiva incondicional, que é ser valorizada por quem se é e não por quem dizem que a gente deveria ser. A congruência é o antídoto para aquelas máscaras que a gente falou. É a coragem de ser quem se é, de alinhar o que se sente por dentro com o que se mostra por fora. E tudo começa com honestidade consigo, com o simples ato de reconhecer os próprios sentimentos. A empatia, por sua vez, ela é muito mais do que só se colocar no lugar do outro. É tentar de verdade enxergar o mundo através dos olhos da outra pessoa. Num ambiente empático, a gente se sente seguro para explorar o que está sentindo, porque a gente sabe que vai ser ouvido e não julgado. E a fonte descreve isso de um jeito lindo. Diz que a verdadeira empatia é uma dança sutil. Ela não é invasiva, não fica dando conselho, é um respeito profundo pelo ritmo e pela experiência única da outra pessoa. E por último, a aceitação positiva incondicional.
Olha, esse conceito é revolucionário. Significa ser aceita por inteiro, com luzes e sombras, sem nenhum mas. Sem aquela frase, eu gosto de você, mas seria melhor se. Essa aceitação total tira o medo e dá permissão para a gente simplesmente ser. Certo. Agora vamos para a prática. Como é que tudo isso se traduz em poder pessoal? Como a gente usa esses conceitos para construir ativamente um eu mais autêntico, mais conectado? E essa imagem ilustra o resultado de uma forma brilhante. Quando a gente está mais aberto à própria experiência, sem aquele filtro do medo ou do julgamento, a pessoa se torna, como diz a fonte, o arquiteto de seu próprio futuro. A gente ganha capacidade de escolher, com consciência, os nossos próprios caminhos. E os benefícios são muito concretos. A gente aprende a se reconectar com a nossa bússola interna, a desenvolver autonomia emocional, a construir uma autoestima que vem de dentro e não da aprovação externa e, claro, como consequência, a melhorar a qualidade de todos os nossos relacionamentos. Fica aqui um convite, um pequeno exercício de autoescuta. Pensa um pouco na última semana. Qual foi um sentimento que ficou aí escondido, talvez por medo ou vergonha? Só por um instante, o que aconteceria se fosse possível apenas reconhecer esse sentimento aí dentro, sem nenhum tipo de julgamento? E para a gente fechar, vamos guardar algumas ideias bem importantes. A primeira é essa aqui. Autenticidade não tem nada a ver com perfeição, tá? Tem a ver com presença, simplesmente estar presente para si. A segunda, o verdadeiro crescimento pessoal só acontece quando a gente se sente em segurança para ser quem a gente é. O julgamento, seja o nosso ou dos outros, só nos poda. E por último, talvez a ideia mais importante de todas. O nosso mundo interior, com todas as suas cores e nuances, merece ser ouvido. E a escuta mais importante começa pela gente mesmo. É sempre bom lembrar que esta nossa análise tem um caráter psicoeducativo, informativo. Ela não substitui, de jeito nenhum, o processo terapêutico com um profissional qualificado.